Então a briga deve ser coibida sim, ferozmente. Muito bem. Ô galerinha, olha só. Física, meu amor. Eu me animo todo já. A matemática às vezes ela é tão abstrata, né? A física não, né? Ela parte de coisas palpáveis, mensuráveis. Eu fico mais tranquilo. E aí, o que que era? Tinha uma tarefa infinita, não tinha? Página 30 e 31. Pô, cara, nós vamos ter que dar um gás ainda aí pra terminar esse conteúdo aí. Pressão. Tu leu sobre pressão, então? É uma força distribuída em uma área. Força no sistema internacional? Newton. E área no sistema internacional? Metro. 1 Newton em 1 metro quadrado dá 1 Newton por metro quadrado, que nós vamos chamar de Pascal, para homenagear um grande filósofo matemático, físico. Pascal. Cara, quando tu peida com mais de 100 mil Pascal. Quando tu peida com mais de 100 mil Pascal, tenho certeza, todos vocês. Espirrada é uma pressão do cão. Mas espirro não tem graça, espirro. Peidar não é legal. Olha só. Uma vez me disseram que prender o espirro, a pressão pode ser tanto que pode dar algum problema assim. Pode romper alguma coisa no teu corpo. Teve uma amiga que teve um problema no cóccix. Eu juro, cara, eu só acredito. Porque é uma menina séria, ela é psicóloga, uma menina séria. E conheço ela de muitos anos. E um dia ela tava, né, a amiga tava meio ruim, andando meio ruim, com dificuldade de sentar. Aí eu, né, amigo, tu tem liberdade, né? Eu, senhor Geu, aproveitasse demais. Aí ela, não, aí ela começou a rir já, ela é muito divertida, muito engraçada, ela já começou a rir. Eu, o que foi, me conta. Aí ela, não, eu não vou te contar que tu não vai acreditar. Eu falei, conta, pô, pelo amor de Deus, depois de tantos anos juntos, é que faltava não acreditar em ti, né? E ela falou, Otávio, eu fui espirrar e eu tenho a mania de trancar o meu espirro. E não é que eu... estourou alguma coisa no cóccix, bicho. Ela ficou com o cóccix ruim, que é toda a musculatura ali em volta, né? E ficou ruim, cara, do cóccix durante meses por causa do espirro trancado. E o puro, arrebentar, imagina o resto das tripas mole ali, né? Pra arrebentar alguma coisa, um vasinho, a pressão toda nessa região aqui. Tu espirrando porque a evolução te fez espirrar para tirar coisa da via respiratória que não tá bom. Quero mandar coisa para fora. Vai sair aquela... Né, se tu filma, bicho, tem uns métodos de filmagem, se tu filma o espirro, não dá para acreditar no espalhamento de porcaria que sai dali. Se falar, já sai aquela nuvem de perdigotos que fica boiando, a gente fica respirando o vapor da água que sai da minha boca durante minutos depois da minha aula, que fica em toda a sala de aula. Tu imagina um espirro, né? E aí tu vai lá e tranca aquela porcaria, tem que sair para algum lugar, tem que dar uma pressão, tem que dar uma reação a isso, né? E é bem perigoso. Claro que assim, deve ter milhares de pessoas fazendo isso agora, né? E aí, de tempos em tempos, uma se arromba por fazer isso. É mais ou menos como espremer uma espinha e ter uma septicemia e morrer, certo? Como assim o quê, cara? Tu comeu o que hoje? Porque tu não sabe disso? O que é uma espinha, gente? Não, o que tu falou... Espremer espinha e morrer. Tu não sabe disso, cara? Pelo amor de Deus, em que mundo tu és... Ô, cara, o que é uma espinha? Tu sabe? Começa com in e termina com infecção. Tu sabia que espinha é uma infecção, fica avermelhado e purulento, o pus? Lembra a fagocitose? Vem lá a célula, engole a outra e aí digere. Pelo amor de Deus, biologia básica, né? Do fundamental. E tu vê, há anos eu não estudo isso, mas eu lembro. Aí as células começam a expelir a porcariada toda podre, é o pus. E a tua espinha tá lá, tentando jogar a porcariada toda pra fora, do jeitinho que a evolução manda. Lentamente, sem gasto de energia, e tu olha aquilo ali, não vou pra escola com essa porra. Tá amarelo, não vou. Tá amarelo, vou espremer essa porcaria. Tu pega teus dedos altamente contaminados com todo tipo de porcaria e espreme aquilo ali. É vasinho rebentando, é sangue misturado com pus. E o sangue tá o quê no teu corpo parado? Sangue fluindo. Vai que um pedacinho daquele pus é tragado pela corrente sanguínea.
Se teu organismo não tiver 0 bala para os glóbulos brancos, né, do sangue irem lá e destruir esse pus que está cheio de porcaria, pode começar a se espalhar uma infecção por dentro do teu corpo, pelo sangue. E aí não vai dar infecção só aqui nessa região, não vai ficar vermelhado, tu não vai ter que operar e tirar um pedaço da tua cara. Vai estar em tudo quanto é lugar, teu pulmão vai começar a dar pau, teu fígado vai começar a dar pau, porque a infecção se espalhou pelo sangue. Septicemia. Dias depois tu pode estar morto. Minha mãe sempre me falava isso: Otávio, não espreme essa porra dessa espinha. Eu não aguentava. Eu tinha que espremer. Tive sorte até agora, até hoje, todas as que eu espremi, algumas deu merda, ficou gigante, né? E ela falava: eu te falei para não meter a mão nessa espinha, seu retardado. E eu não aguentava, no outro dia eu tava lá e, cara, espelho, era uma alegria, um prazer. Acontece contigo também? Que legal. Mas toma cuidado, tá, cara? Toma cuidado, porque pode sair pela culatra. É uma coisa muito rara. Cada 1 milhão, eu acho, de espinhas espremidas, 0,2 dá problema. Ou seja, é raro, entendeu? Mas se der, tu aguenta, entendeu? Se der, tu aguenta. Certo? E se tu for mexer, o ideal é fazer com alguém que entenda, né? Uma esteticista que entenda de espremeção de espinha. Ela vai esterilizar a espinha antes de espremer. A mão dela vai estar com luva, vai estar altamente esterilizada, com as unhas cortadas e bem esfregadas. Então é outra história. Beleza? Quando a coisa é grave, tu vai no hospital, o médico opera e faz a limpeza da espinha. Ah, tu tá de sacanagem. Eu tinha uma amiga, cara, que ela aparecia com cada coisa na cara, que eu não sabia como é que ela aparecia na escola. Eu devia ir pro hospital direto, a coisa assim, não, o olho fechava. E a bicha vinha pra sala de aula, não queria nem saber, não tocava. Ficava 3 dias aquela coisa amarela sendo expelida lentamente. Que é o certo, né? Eu ia pro hospital com o negócio daquele, cara. Sim, já tive colegas que pararam no hospital por causa de espinha. Tá? Então não é piada, não. E eu achava que isso era uma coisa normal, que todo mundo sabia. Né? Que é uma coisa que se discutia em casa na hora do almoço. Tu vê que loucura. Então pronto, passou. Já passou, eu estou especialmente idiota. São aqueles dias. Ó, por que eu te soltei aquela piada grotesca de que tu peida com mais de 100 mil Pascal? Primeiro, eu tenho que aproveitar o momento que tu estás atento para te falar de uma experiência famosíssima. Experiência de Torricelli. Lembra dele? Ele voltou. O Torricelli, cara, ele sacava que tinha alguma coisa em volta da gente, né? Que flui quando a gente mexe os braços, olha. Eu sinto escorrendo pelos meus braços. O vento quando bate na nossa cara, né? Ele queria medir isso. Ele falou: se existe essa coisa aqui, a gente sente ela, dá pra medir. Eu quero medir. Ele percebeu que pegando uma bacia e enchendo de... Pode ser, ele tentou com água. Pegava um tubo de vidro com uma das extremidades fechadas, mergulhava na água, erguendo a extremidade fechada do tubo de vidro, ele percebia que a água ocupava todo o vidro até o topo. Porém, Torricelli sabia que tinha alguma coisa puxando a água para baixo. Ele não sabia o que era, mas ele pegava essa água, soltava, a água caía e se espalhava. Ele se perguntava: por que essa maldita água não cai? Porque assim a água fica até aqui. Pode fazer na tua casa hoje com um copo d'água e, né, uma panela. Isso, ele percebeu assim: tem alguma coisa empurrando essa porcaria dessa água para cima. É a única explicação para essa coisa não cair. Ele chamou essa coisa de pressão atmosférica. Aí ele pensou. Lembra que a gente contou essa história, né? Rapidamente, eu tinha te contado essa história. Eu sempre conto várias vezes para dar mais chance do aluno lembrar. Um dia tu vai ter que lembrar disso tudo sozinho, na cabeça, explicar quem foi o cara que pela primeira vez na história mediu a... Que o... Sim. Estão ligados, são acordados. Torricelli pensou: é a pressão? Quero ver se ela é forte o suficiente, vou pegar um tubo maior. E a água safadinha ia até o topo do tubo. Ele, né? Eu vou fazer maior esse tubo. E ele foi aumentando o tubo, bicho, e a água foi indo até o topo. Daqui a pouco não tinha mais vidraceiro que queria olhar pro Torricelli. Chegava o Torricelli: não, sai daqui. Porque fazer um tubo em 1500 e pouco para 1600, fazer um tubo de vidro comprido, sem quebrar, eram horas e horas de serviço. Ninguém fazia isso. E caro, né? Então a galera olhava o Torricelli e disse: não, tubo de vidro, tu não aguento mais fazer tubo de vidro para ti. Eu fiz de 1 metro, fiz de 2 metros e 3 metros, que é o que agora? Que é 5 metros de tubo de vidro? Não dá para fazer, pelo amor de Deus.
E aí o Torricelli percebeu que a água não era um bom líquido para fazer essa brincadeira. Ele queria um líquido mais denso, para que a pressão atmosférica para sustentar o peso desse líquido fosse maior. E já se conhecia desde a antiguidade, os chineses há milhares de anos já falavam do líquido metálico mercúrio. Né? Muitos imperadores chineses foram envenenados com mercúrio porque alguns sábios achavam que era o elixir da longa vida, o mercúrio. Tomava mercúrio. E agora eu vou ficar bom. E né, ia se envenenando e morria logo depois que começavam a se dopar com mercúrio. Quando ele fez essa mesma experiência com mercúrio, Torricelli atingiu seu objetivo. Ele percebeu que a pressão atmosférica não aguentava suportar tanto mercúrio. E ele mediu essa altura de mercúrio que foi suportada pela pressão atmosférica. Ele mediu na ocasião uma altura de 760 milímetros. Por isso que até hoje nós dizemos que a pressão da atmosfera é 760 milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma unidade de quê? De pressão. Pascal é uma unidade de quê? De pressão. Atmosferas é uma unidade de quê? Pressão. Tu viu que no quadro tem 3 diferentes unidades de pressão, né? Atmosferas, que compara a pressão da nossa própria atmosfera, por isso é uma maneira boa de pensar. Milímetro de mercúrio é a maneira histórica, originalmente é a maneira como a gente mediu pressão pela primeira vez na história. E hoje um barômetro é isso, é uma estrutura dessa. Tu mede a pressão medindo a coluna de mercúrio num tubinho de vidro, certo? Só que a unidade do Sistema Internacional é Pascal. Vai ser importante para a gente trabalhar com pressão, saber migrar de uma para outra, né? Depois eu vou te provar o que eu vou te fazer engolir boca abaixo agora. Uma atmosfera de pressão são 760 milímetros de mercúrio, que é aproximadamente 100 mil Pascal. 10⁵ Pascal. Quando tu peida, o gás que sai do teu intestino, né, depois da digestão, não tem que ter mais pressão que a atmosfera? Senão não entra, sai, né? Senão não sai, entra. Né? Se a pressão atmosférica for maior que a pressão do teu corpo, começa a entrar ar pelo... E não só pelo nariz, né, pela boca, para poder expelir ar. A pressão interna do meu pulmão tem que ser maior que a atmosférica, né? Se eu quiser engolir ar, a pressão dentro do pulmão tem que ser menor que a pressão atmosférica. Aí a pressão atmosférica que empurra o ar para mim, não sou eu que puxo o ar, como tu pensava. É a pressão atmosférica que empurra o ar para dentro de mim. Tu não tem capacidade de sugar as coisas. Tu tem capacidade de reduzir a pressão dentro de ti. E com a redução de pressão, a atmosfera é que empurra a coisa para dentro de ti. Fala, amigo. Confuso isso? Como faz isso? Como funciona? Como é que ele vai Musculatura. Musculatura. Pensa que eu tenho... Isso vai ser depois a gente vai falar disso com mais calma, tá? Mas só para tu não ficar agoniado. Pensa que eu tenho uma seringa que eu tampei aqui com a mão. Tem ar aqui dentro. Aqui está o negócio de apertar da seringa. Se eu tampei aqui, eu consigo baixar um pouquinho o êmbolo, né? O ar é compressível, né? Quando eu aperto o ar, a pressão fica maior. Aí se eu solto o dedo, vaza o ar. Mas eu posso, em vez de espremer, puxar o êmbolo, né? Aumentando o volume com a mesma quantidade de gás lá dentro, a pressão diminui. Se eu tiro o dedo, não vai ser o êmbolo que está sugando o ar de fora. É a pressão de fora que é maior e vai empurrar o ar para dentro. Legal, né? Por isso que na Lua, se tu tivesse um copo com água e um canudo, tu não ia conseguir sugar o líquido fazendo assim. Porque na Lua não tem ar para empurrar o líquido para dentro da tua boca. Essa questão famosa de vestibular. Né? Na Lua, um copo com líquido e um canudo. Não vem. Não vem porque não tem ar para empurrar. Quando tu chupa um líquido com um canudo, não está sugando o líquido. Tu está aliviando a pressão dentro do teu corpo comparada com a atmosfera. E a atmosfera empurra o líquido pelo canudo para tua boca. Muito legal saber disso. A natureza é cheia de mistérios. E um aspirador, por exemplo, também dentro é a pressão? Tem uma máquina de fluxo lá, né, uma turbininha, que faz o ar fluir num certo sentido. E aí o fluxo do ar é que faz. No bico tem uma pressão menor, né? E na saída tem uma pressão maior. Então tem uma espécie de ventilador lá. Não é um ventilador normalzinho, mas é uma espécie de ventilador. Então é um processo diferente. Para um aspirador funcionar que nem o nosso corpo, ele teria que ter um corpo que aumenta de volume na hora de sugar, né?
Ele tem que ficar aumentando de volume. Aí ficaria muito trabalhosa essa máquina. Mas existem máquinas que fazem assim. Uma máquina de respiração artificial, ela tem um êmbolo móvel e o êmbolo fica aumentando de volume na hora da inspiração e diminuindo de volume na hora da expiração. Aí a máquina de fluxo ela não é bem-vinda porque vai ter partes móveis girando e pode ter partículas de metal sendo emitidas e aí tu aspirar então o ar que vem de uma máquina normal pode ser danoso, por isso que uma máquina que vai jogar para dentro do ser humano ela é diferente. Certo? Bacana a tua pergunta. Só deixa eu pôr pela ordem aqui, a moça eu abandonei, desculpa. Eu não entendi muito bem o que ele fez com o copo, o cilindro na hora de colocar assim. É que assim, se eu tentar pegar o cilindro vazio e tentar mergulhar, como vai ter ar aqui dentro, eu vou tentar mergulhar e não vai entrar nada ali. Mesmo abaixado completamente na superfície, certo? Vai ter uma parte de ar aqui dentro. Certo? Beleza? Porque não vai ter para onde esse ar vazar. Aí o líquido vai querer entrar no lugar, mas o ar não vai deixar. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então não vou conseguir encher a coisa de ar. Tem até nos filmes, né, cara? Os caras no Piratas do Caribe, pô, tem aquela parte que eles capotam um barquinho, né? Mergulham o barquinho de cabeça para baixo na água, fica um bolsão de ar ali dentro, e eles vão até o navio com um botezinho mergulhado na água, respirando aquele bolsão de ar. Aquilo é plenamente possível. Já ouviram falar em escafandro? Mas conseguiu levar o ar pra baixo. Cara, eu brincava disso na lagoa lá de casa. Eu fazia com uma toalha. Eu pegava uma toalha e mergulhava a toalha debaixo d'água. A toalha era tão de quinta categoria, era tão mal absorvedora de água. Aquela toalha que tu enxuga e espalha água no teu corpo, não absorve água, não te seca. Tem que ser por aquecimento. Para poder... No inverno isso, bicho, é uma delícia. Geralmente acontece com a toalha que tu comprou nova, né? Uma toalha quando tu compra nova, tem que lavar ela algumas vezes antes de usar, porque senão ela tem da máquina, né, do tecido, uma borra em cima do tecido que deixa ela não absorvente. Uma toalha não absorvente é boa para uma mesa, né? Que aí tu derrama o líquido, pega a toalha absorvente que é de secar a louça, joga no líquido, o líquido antes de ser absorvido pela toalha de mesa, né, é limpo pela toalha absorvente. Então tu vê que interessante. Voltando à vida. Onde é que eu estava? Mergulhando na lagoa lá de casa com uma toalha sobre a minha cabeça. Eu percebia, cara, que se eu mergulhava a toalha segurando ela em volta da minha cabeça, eu conseguia mergulhar a toalha debaixo d'água e manter um bolsão de ar ali. Eu ficava 1, 2 minutos respirando aquele gás carbônico tóxico, cada vez mais tóxico embaixo d'água. Dava até uma onda quando eu voltava. Então tu vê, cara, eu brincava disso, mas que eu vivia na beira de uma lagoa, por isso que eu percebi que era possível. Se tu nunca fez esse tipo de brincadeira, não passou horas mergulhado na água como eu, talvez tu nunca tenha percebido isso. Mas veja de novo aquela cena do Piratas do Caribe. Aquilo é real. O que eu vou fazer para tirar aquele ar ali de dentro? E aí levanto. Então, ou seja, eu primeiro mergulho o objeto com a extremidade aberta dentro do líquido, ergo a extremidade aberta para cima para que qualquer bolha de ar saia. As bolhas de ar tendo saído, eu volto à posição original. E quando eu ergo a parte fechada para a atmosfera, não tem como o ar entrar ali dentro. Ou seja, o que vai existir aqui, entre aspas, é um vácuo. Na verdade é vapor de mercúrio, bem pouquinho vapor de mercúrio. Ou seja, não tem força nenhuma devido a gás ali dentro, praticamente. Só o peso da coluna de mercúrio está sendo equilibrada pela pressão atmosférica. Certo? Façam com um copo d'água hoje em casa, para tu ver pelo menos que o copo vai ficar cheio d'água. Percebam que se for mergulhar o copo d'água sem tirar o ar dentro, vai ficar uma bolha de ar dentro do copo. Seria tão legal, tu ia gastar 2 minutos para fazer isso na cozinha da tua casa e ias aprender uma física honesta naquele momento. Talvez aquele fenômeno te gere dúvidas. Traga as dúvidas amanhã para a sala e vai ser bem divertido. Professor, Pois não. mas o ar ele não tenta subir, porque tipo, eu já fiz isso e teve uma vez que eu tentei com muito ar e eu não consegui puxar pra Sim, baixo. por isso que eu falei que era só um pouquinho de ar que ficava próximo da minha cara. Se for muito ar, vai ter um empuxo, que é uma força que eu vou te ensinar agora há pouco, e o empuxo vai querer te fazer flutuar. Então, Por isso que no filme, temos que, dá pra calcular no filme. Se a gente vê quantos eram os caras, dá pra calcular se é possível ou não. E filme tu sabe, né, cara? É sempre exageradinho. Quando eu disse que é possível, dá pra gente fazer acontecer aquilo na mar. Eu também não lembro se eles usaram lastros. Por isso que o mergulhador bota chumbo na roupa dele. Pra ele poder afundar, entendeu? De repente eles usaram lastros, eu não lembro. Também faz muitos anos que eu vi aquele filme. Essas 34 vezes que eu vi o filme com meu filho.
Criança pequena é uma coisa muito difícil. De novo, papai, terminou o filme agora. Ô, galera. Ô professor, eu estava falando da máquina que tem que expandir e contrair para fazer pressão. E o aspirador ele não funciona desse jeito. Não, o aspirador, cara, ele tem um tipo de uma hélice, que na verdade é uma turbina, e aquilo gira bem rápido. O ar, ele é leve, mas ele tem inércia, ele tem massa. Se tu bota um corpo para girar, ele tende a passar reto por inércia, certo? Então eu faço um tipo, se tu abrir né, estragou lá o da tua mãe, tu pede, mãe, deixa eu abrir. Foi assim que eu descobri. É assim, na verdade, ó. Aqui são aletazinhas, tortinhas, e aqui tem um furo por onde o ar entra. O ar entra por aqui, certo? E vou desenhar como é que é cada canaleta dessa, ó. Ali dentro, cada canaleta dessa tem um tubinho ali por onde o ar pode entrar pelo miolo e sair por essa polia que é vazada. Isso aqui é um tubo, tá? É um dutozinho que vai daqui até ali. Aqui tem um eixo que está ligado no motor. Aí a aspiração vai ocorrer por um tubo conectado na parte central dessa coisa que gira. E o ar vai ser expelido por essa parte de fora. Quando essa porcaria começar a girar em altíssima velocidade, o ar que está dentro desse tubo por inércia vai escapar por aqui. Quando esse ar escapar por inércia aqui, vai reduzir a pressão no centro desse disco girante. Por isso que vai ocorrer a sucção pela parte central da turbininha e a expulsão pela parte de fora da turbininha. Certo? Então um ventilador ele tem uma espécie de hélice. Por que não é uma hélice dessa, professor? Porque uma hélice dessa ela funciona bem sem o casulo ali em volta, né? Como o aspirador eu vou poder fazer um casulo ali em volta para melhorar a eficiência da aspiração, então a hélice tem que mudar de formato. A gente estuda isso em máquinas de fluxo, lá pela 4ª, 5ª fase da engenharia mecânica. Os caras vão te ensinar a descobrir qual é o ângulo exato de cada um daqueles tubinhos para dar melhor eficiência. É muito legal. Ô galera, olha só. Entendido por que teu pool tem mais de 100 mil pascal? Porque tu tem que peidar contra a atmosfera. Como a atmosfera tem 100 mil pascal, tu só consegue liberar acima disso. Certo? Então eu falei, óbvio, para te chamar a atenção no começo da aula, né? E parecia uma piada de mau gosto, ora, 100 mil pascal, é que 1 pascal é muito pouco. Aliás, olha como é que eu posso entender o que é 1 pascal. 1 newton é equivalente ao peso de que massa? 10 quilos são 100 newtons, 0,1. 0,1. Imagina tu pegar 0,1 quilo, é 100 gramas, né? Eu acho que é menos que uma xícara de açúcar, ou uma xícara inteira de açúcar, tem 100 gramas. E espalha esse açúcar numa área de 1 metro quadrado, cara, 1 metro por 1 metro, espalha esse açúcar, a pressão que o açúcar vai estar fazendo no chão é de 1 pascal. Isso aqui, ó, ixi, muito mais de 1 pascal, desculpa, meu, que grosso, é um retardado mental. Então assim, quando alguém encosta o dedinho em ti de leve, quando alguém faz carinho em ti, a pressão que aqueles dedos estão fazendo no teu rosto é maior do que 1 pascal. 1 pascal é uma unidade meio infeliz de medir pressão. Por isso que a gente trabalha com quilopascal, megapascal. Ó, a pressão atmosférica, 100 quilopascal, tudo bem para vocês? 0,1 megapascal. Mega é milhão, né? Tranquilo? Legal. Fala. Só uma conclusão. A pressão atmosférica, o que faz essa pressão atmosférica são os gases? O que? Que bonita a tua pergunta. Isso tem uma questão, inclusive, que vai nos ensinar a calcular a pressão atmosférica de um planeta distante, só de observar o planeta e ter uns poucos dados sobre o planeta. Muito legal a tua pergunta. Massa? E esses gases que estão aqui em volta do planeta não vazam porque massa atrai massa. E gás tem massa, pouca, mas tem. Então, na verdade, a pressão atmosférica é sempre causada pelo peso da massa de ar que envolve o planeta. É como tem ar em cima da gente agora. E é esse peso desse ar que gera a pressão atmosférica. Por sorte, tem pressão atuando aqui e aqui, em todo o meu corpo, não só de um lado, né? Tem ar atuando embaixo do meu pé também, certo? Mas tu vê, essa força é tão violenta que quando eu boto aquele negócio do pipi, se eu boto um negócio de vidro e uso ele e prendo ele, se ele for grandão, tu não consegue tirar ele com a mão, cara, de tamanha pressão atmosférica. Sabe a latinha de molho de tomate, o requeijão? Sabe o que segura a tampa do pote de requeijão no requeijão? A pressão atmosférica. O cara industrialmente tirou a pressão ali de dentro, e aí então ali dentro tem poucas moléculas de ar. E aqui fora tem a atmosfera.
as moléculas batem com tão mais força na parte de fora do que na parte de dentro, que tu pode pegar um cara bem forte, ele tenta puxar e as moléculas batendo na tampa faz mais força que o cara não abre a tampa de requeijão. Um brasileiro teve a ideia, tem que comemorar, porra. Um brasileiro teve a ideia, vamos fazer um furinho ali e botar uma tampa idiota de plástico que dá pra tirar com a unha. Brasileiro sacou isso, te juro? Sim, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro. Porque tu sabe, né, cara, antes era no abridor de lata. E outra, inventaram a lata antes de inventar o abridor de lata, né? Então o soldado, né, porque foi inventado pra guerra, tá? A lata foi inventada pra guerra. Pra poder levar comida pra galera poder ficar matando o exército inimigo mais tempo, mais eficientemente, enlatar a comida, que ia poder ser mais devagar. E tu podia ficar agora 2, 3 anos em batalha alimentando a galera com comida enlatada. Porque obviamente, churrasquinho chegando, a guerra não dá tempo. Certo? Aí o que aconteceu? Primeiro que os soldados começaram a morrer de envenenamento por chumbo, porque era soldado com chumbo as latas. Aí a galera, realmente, chumbo não é legal, começaram a usar outro material. Pra abrir, era na martelada, desperdiçava metade da sopa, era na fuzilada, tava tão desesperado, a baioneta quebrou de tu tentar furar a lata de sopa, dava um tiro e bebia. Não é piada, é real. Aí o cara, foi inventar um abridorzinho de lata. Que, se não me engano, tinha um nome, né, no exército americano, acho que era P-37 o nome da coisa. Porque cada soldado ganha uma pecinha, né, e cada soldado ganha um abridor de lata, que é a questão de sobrevivência. Então tu imagina, tu riu do nosso querido brasileiro. Mas na verdade o cara foi gênio. Acabou o abridor de lata, cara. Vai com a unha ali, libera, né, a tampinha, as pressões se igualam e tu, com a mão, tira a tampinha. O difícil é acreditar que é o choque das moléculas de ar que gera aquela força toda, né? Exatamente. É a diferença de pressão que gera o fato de, né, o cafezinho tá todo bem comprimido ali. É o ar de fora que está empurrando a embalagem contra o café. Certo? Muito legal as colocações de vocês. Desculpa, Emma. E quando é em requeijão de doce, daí normalmente pega uma pau, a faca e faz um jeitinho. Isso, exatamente. Se não tem, né? Porque o cara deve ter inventado isso, ele deve ter aberto muita lata de palmito para a mãe dele, né? Porque a lata de palmito tem que meter a faca ali por baixo e dar fazer o ar entrar lá dentro, né? Então, peraí, vou fazer um dispositivo que não precisa mais. Imagina quantos dedos atorados fora, né? Quando vai fazer esse movimento, né? Isso é um perigo. É isso mesmo. Não conseguiu, fura a tampa da lata do palmito de uma vez, né? Com a faca, fura, pronto, vai entrar lá dentro. É bem isso mesmo. Essa é a ideia. Show! Pô, é assim que o avião voa, lembra? O avião voa porque as moléculas que batem na parte de baixo da asa do avião batem com mais vontade do que as moléculas que batem na parte de cima da asa do avião. Aí o avião é empurrado para cima. Pô, que moléculas poderosas essas, né? Muito doido isso. Loucura! Voltando à Terra. Pelo menos, ó galera, só pra não achar que eu sou louco, eu já avancei bastante, tá? Contei a experiência do Richelli que vai ser lá na frente. Ó, contei a aula da página 39, já foi. Só pra tu não achar que eu fiquei enchendo linguiça porque eu sou retardado, tá? Não que eu não seja. E quando o avião tá descendo? É porque o piloto faz uma coisa que as moléculas... Bacana a tua pergunta. Duas formas do avião descer. Primeiro que eu posso apontar o bico dele pra baixo e ir, né, por inércia apontando pra baixo. Como o cara da Germanwings, né? Certo? Apontou pra baixo e... Tu ri, né, cara? Cara, eu fico imaginando dentro do avião, né, cara? Coisa assustadora. Tem que tentar, imagina, perguntando nem pra correr lá, como é que tu vai correr, né? Pra tentar abrir a porta do piloto e perguntar o que houve, seu merda, por que tu tá fazendo isso? Então, ou eu posso mudar a curvatura da asa. Mudando a curvatura da asa, eu posso dar mais ou menos sustentação. Outra, a sustentação que a asa vai dar depende da velocidade. Então, só de reduzir a velocidade, eu reduzo a sustentação. Certo? Para cada velocidade que o avião tem, o piloto coloca claro, o computador do avião, né, ajuda o piloto a escolher a curvatura adequada para a asa. Asa retinha não ia dar sustentação nenhuma. A asa tem que ser nesse formato. A parte de cima tem que ser mais curva que a parte de baixo. Por isso que na hora de aterrissar, o avião aumenta as asas, deixa elas bem curvas, porque ele vai precisar de mais sustentação em menos velocidade. Mas na aproximação ele vai apontando para o aeroporto. Então são os dois motivos. Ele desce por inércia, porque ele aponta o avião numa reta decrescente. E ele também regula a curvatura das asas para que a sustentação seja mínima até tocar suavemente, né, teoricamente, suavemente o chão.
certo? Nem sempre é Não, suavemente. professor, mas por exemplo, ele aponta para descer. Mas quando ele está quase chegando, ele já muda pro vapor. Claro, senão bate o bico no chão, né? E ele tem que botar as rodas traseiras primeiro no chão. Então, não, né, ele vai chegando no aeroporto, a aproximação. Depois ele já deixa o avião assim, com as asas bem abertonas, para que com baixa velocidade, 200 e poucos por hora, o avião ainda tenha sustentação para aguentar as 30 toneladas do avião, né? Se é um avião grande, né? Certo? Então imagina, 30 mil quilos sendo sustentado pelas moléculas de ar. Então precisa de uma área bem grande dessas asas, certo? E aí toca primeiro as asas, as rodas traseiras, né? E aí depois sim, ele reduz ainda mais para o avião baixar a roda dianteira, e se não tiver ventos mais bizarros, nem falhas na pista, nem pilotos mal formados, né? O avião até para. Muito bem. Lembra, né? Lembra de São Paulo há pouco tempo, né? Avião moderníssimo, os caras erraram no manche, posição do manche, e morreu a galera lá em São Paulo. O avião não parou, bateu o aviãozinho da... Não lembro qual era o Gol? Meu Deus. Então vamos. Depois que a gente já falou quilos sobre pressão, vamos agora à parte... Puta, essa parte é triste, né? Tenho certeza que depois desse exercício vai ficar fera. Tinha um número assim na tua apostila, 156.789. Pedi notação científica. Notação científica, o primeiro número é diferente de zero e só pode ter um dígito. Todos os outros números e tu corrige com uma potência de 10. Quantos pulos a vírgula? 10 na 5. 345.890.737. 3.4589078 vezes 10 na quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 na 8. Letra C. 0,000. Não vou copiar o que está na tua apostila, pelo amor de Deus, né? 0,000347 fica 3,47 vezes 10 na quantos pulos da vírgula? 1, 2, 3, 4. Na menos 4, obrigado. Letra D. 0,056. 5,6 vezes 10 na menos 2. Ui, 256.000 vezes 10 na 18. Só esse eu vou copiar. 1, 2, 3, 4, 5. Além do 10 na 18, eu tenho que multiplicar por 10 na 5, né? E 10 na 18 vezes 10 na 5, 10 na 23. Obrigado, amigo. Letra F. 7,904637779. Esse cara que eu acabei de transformar, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dei 10 na 8 pulos, né? 10 na 8. Porém, já tinha acompanhado dele o 10 na menos 2. Aí é só operar aqueles caras que sobraram. Olha que delícia copiar esses números. 10 na 6. Deixa eu ver se é isso. É isso. Letra G. 0, pela madrugada. 3,339,0688. Vai ficar 6,88. Conta quantos pulos a vírgula deu. 3, 6, 9, 10 pulos. Vezes 10 na menos 10. Ui, quase que eu não vi, cara. E tinha junto 10 na 34. 6,88 vezes 10 na 24. Mantém a base, somos expoentes. Chatinho isso, né, cara? Tão legal estudar física. 1, 2, 3, 5 zeros. 7,885. Como a vírgula deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos, 10 na menos 6. Como já tinha o 10 na menos 4, 10 na menos 10. Então revisamos bem forte aí a notação científica. Fala, meu amor. O uso da aproximação nessa questão seria errado, né? Nessa questão sim, mas eu vou te confessar, cara, que seu aluno não entende o que é notação científica. Ficar copiando todos os dígitos ali parece uma coisa meio de autista, né? Não é legal, eu acho, faz mal para a saúde mental da gente. Então, se tu fez por aproximação, tranquilo. Tu entendeu notação científica, não vamos encher o saco com isso, né? E eu te juro, na prova, cara, eu não vou ter paciência para colocar aquele número todo. Eu vou exigir de ter notação científica. Mas, né, não precisamos botar tantas casas.
eu botar mais, eu posso entupir de zeros ali, né? Que o importa é contar os pulos, né? Certo? Então ali o cara pegou pesado com as casas mesmo. Questão 2. Efetue as transformações de unidade abaixo solicitadas, colocando as respostas em notação científica. Não é só transformar, é transformar e deixar na notação científica. Então vamos ver. 30 centímetros. 30 centímetros. Olha, cara, antigamente a gente fazia assim, né? 0,3 metros. Que vai acabar sendo respondido como 3 vezes 10 na menos 1. Para te estimular a fazer de um jeito diferente, eu prefiro que tu decore que o Czinho, o centi, vale 10 na menos 2. É uma forma bem poderosa, bem prática de fazer transformação. Só decorar que o Czinho vale 10 na menos 2, é a centésima parte. Isso serve para qualquer tipo de unidade base, não só para metro. Podia ser centigrama para milho para grama, podia ser centilitro para litro. Letra B. 300 centímetros cúbicos. Eu vou fazer 300 vezes 10 na menos 2 ao quadrado, metros quadrados. Eu troquei o centi por 10 na menos 2. Vai ficar 300 vezes 10 na menos 4. Afinal, produto de potência mesma base multiplica. E para ir para a notação científica, toin, 3 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Mesmo que tu não tenha usado o mesmo raciocínio que eu, que não é obrigatório, mas é muito poderoso esse raciocínio, muito prático, é o que vão te estimular a usar no curso superior. Se tu chegou no 3 vezes 10 na menos 2, tu acertou, mesmo por outro caminho. De 5 metros para centímetro. Se eu quiser colocar um Czinho ali em cima, eu tenho que eliminar o efeito dele. E como ele vale 10 na menos 2, eu divido por 10 na menos 2. Assim eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Não estou alterando o resultado. 10 na menos 2 passa para cima, 10 na 2. 5 vezes 10 na 2 centímetros. Eu simplesmente dividi e multipliquei por 100, deu 500, depois eu fiz 5 vezes 10 na 2. Mesma coisa, caminhos diferentes. Letra D. 6 metros quadrados para centímetro quadrado. Se eu quiser fazer aparecer um C elevado ao quadrado em cima, eu tenho que dividir por ele elevado ao quadrado embaixo. Assim ficaria 6 vezes 10 na 4. Professor, eu só multipliquei por 10 mil, deu 60 mil e depois eu escrevi 6 vezes na 4. A mesma coisa, caminhos diferentes. Questão 3. Calcule a pressão exercida por uma força de 20 newtons que atua perpendicularmente sobre uma superfície a seguir. Ah, que importante isso. Se eu pego uma superfície e faço uma força oblíqua nela, a pressão é gerada só pela força perpendicular. A força que é horizontal vai deslocar a superfície para o lado, não vai pressioná-la. Tudo bem? Pressão é oriunda sempre de uma força, obrigado, perpendicular. Três. Pressão é força sobre... Ele quer saber qual é a pressão que uma força de 20 newtons gera numa área de... Fazendo a divisão na matemática profunda, 5 newton por metro quadrado ou Pascal. Pascal, muito obrigado. Letra B. Mesmos 20 newtons, só que numa área de... Isso, 2 centímetros daria 0,0002 metros quadrados. Ou 2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, não é isso? O centímetro é C, 10 a menos 2, elevado ao quadrado, 10 a menos 4. E a gente fez aqui, ó. 20 dividido para 2. 10, né? E o 10 na menos 4 passa para cima, 10 na 4, parabéns. 100 mil ou 1 vezes 10 na 5. Já que ele quer notação científica. Para mim deu 10 mil por centímetro quadrado. Se tu fosse fazer em newton por centímetro, tem toda a razão. Correto
também, tá? A não ser que, deixa eu ver. Ah, não, sistema internacional. Tu acertou, tá, a tua conta, só que a unidade que ficou errada. Mas não risca, só transforma, né? Pressão é força sobre área. Não. 20 newtons. E a área eu tenho que passar de milímetro quadrado para metro quadrado. O mili significa quanto, meus amigos? 10 na menos 3, né? E vai ter que ser elevado ao quadrado. 10, né? Acabou de proporcional. Aí dá 5 vezes 10 na menos 6. Passei para metro quadrado. 5 vezes 10 na menos 6 metros quadrados. 20 dividido por 5, 4, né? E 10 na menos 6 passar para cima, 10 na 6. 4 milhões de Pascal. Conclusão. Que conclusão essa questão pode... E quanto Unidade de... menor a área, maior a pressão. Não preciso nem falar, eles percebem que a minha garganta está reclamando e eles me ajudam horrores. Para tu perceber isso, tu pode te tocar com o lápis. Primeiro com a bundinha do lápis e depois invertendo ele com a pontinha. Ui. Né? Mesma força, certo? Mesma força. A bundinha, a área grande, distribui a força, a pressão da pequena. Com a pontinha. Ui. É por isso que a gente, para cortar as coisas, usa a área pequena. Por isso que a faca tem a área pequena na parte afiada. Porque sendo a área menor, a pressão é maior. E cuidado, tá? O corpo humano não resiste à força. Ele resiste a uma pressão. Por isso que tem aquelas piadinhas do cara deixar um caminhão passar por cima dele, né? E, eu sou o homem mais forte do mundo, um caminhão passa por mim. É porque, na verdade, o engenheiro calculou a área do pneu, fez as contas e viu, não, tudo bem, se a musculação não vai quebrar os ossos, morrer tu não vai, porque a pressão é uma pressão que o ser humano resiste. Certo? Mas não existe assim, o cara, a agulha não fura o cara. A agulha ela é fininha para poder perfurar a pele humana. E calcularam, olha, tem que ter pelo menos uma área tal e tem que fazer uma força tal para poder furar o cara. Então nunca achamos um sujeito que a pele dele resiste mais à pressão que a pele dos outros. Todo mundo consegue tirar sangue e tomar agulhada, não tem problema. Ou seja, aquela demonstração do ninja, botar a espada no pescoço, né, e ficar, eu sou ninja, então meu pescoço não fura com a espada. É tudo para inglês ver. O gogó ele é flexível, né? Quando o gogó abraça a ponta da espada, aumenta a área de contato e diminui a pressão. É só treino e física. Não existem ninjas inatingíveis, não existem pessoas fortes inatingíveis, é só treinar, fazer musculação, usar um engenheiro para calcular a pressão que o caminhão vai fazer em cima de ti. Chama a TV, arma o circo, o povo gosta, pão e circo, tu sobrevive fazendo apresentações medíocres na TV, né, fingindo pra galera que tu é melhor que os outros, porque não entendem de física. Tu não, tu entende de física. Isso, o afiar da faca é a redução da área de contato.